nome é Ivy Tinoco, eu sou atriz, sou palhaça, sou produtora cultural, rabequeira e pesquisadora de memória do circo brasileiro. Essa videoaula a gente vai tratar do assunto de produção de memória do artista circense. Mas Ivy, por que desse tema? Por que falar sobre isso? Qual é a importância de falar da memória do artista circense? Bom, eu nas minhas pesquisas, ainda dentro da Universidade Federal Fluminense, eu tive a orientação do professor doutor Gilmar Rocha, que já tem uma pesquisa em antropologia do circo brasileiro. E a partir dessas pesquisas dele, a gente começou a investigar as memórias dos circenses, trazidas em livros. E bom, estudando, entendendo essa perspectiva do circense de narrar as próprias histórias vividas, você começa a entender um pouco o porquê, qual a importância disso. Bom, a arte circense é uma arte efêmera, faz parte das artes cênicas, então é aquela arte que você assiste ao vivo e não tem de fato um registro como um quadro ou uma obra audiovisual, não é palpável, né? Então esses registros dessas memórias dos circenses ajudam a gente a ter um pouco de ideia de como que eram os bastidores, como que era o dia a dia, como que era a vida dos circenses, para além do espetáculo e também esse estilo de vida do circense brasileiro. E bom, no período que eu estudei, que foi entre 1970 e 2010, essas memórias passaram aí por uma necessidade de serem perpetradas justamente com o advento aí de novas tecnologias e de novas formas de entretenimento que estavam ali competindo, por assim dizer, com o circo, né? Então, a televisão ganhando força, o cinema ganhando força, e hoje em dia a gente vê bastante disso com essa influência, por exemplo, das redes sociais e da internet, ganhando cada vez mais espaço na área de entretenimento, na área de cultura, de lazer, de consumo das pessoas de maneira geral. Então, o circense, ele vê nessa perspectiva uma forma de registrar a sua própria vida e de também manter aí viva essa história do circo, que normalmente é passada de forma oral. Então, como que eu, artista circense, posso tomar as rédeas da minha história e poder contar essa minha história sem um mediador ou sem uma perspectiva de fora, né? Eu mesmo ser o protagonista dessa história. E essa forma é você fazer os seus próprios registros, você acompanhar a sua própria memória. Então hoje eu vou mostrar para você formas possíveis, a partir das minhas pesquisas, que você mesmo pode utilizar para então descrever a sua história enquanto artista circense, poder marcar a sua trajetória a partir da sua própria perspectiva e assim isso se perpetrar de maneira não só através da oralidade, mas também de registros mais palpáveis que possam ficar aí para a posteridade e inclusive contribuir com a história do circo de maneira mais ampla, não é verdade? Então, bora lá começar? Eu quero primeiro trazer para você uma perspectiva do que é o narrador. O narrador é aquele que conta a história. Então, o artista circense, quando ele está vivendo a vida dele, apresentando o espetáculo, está ali de frente para o público, ele está passando por experiências, certo? Essas experiências elas vão impregnando o corpo, a trajetória, essa oralidade, que é uma cultura muito de passar de pai para filho. Eu estudei em cima da perspectiva das narrativas tradicionais de circo. E quando eu falo circo tradicional, eu estou trazendo essa perspectiva do circo, de lona, dessas famílias itinerantes, que o conhecimento e toda a sabedoria circense é passada de pai para filho, de mãe para filha. Mas a gente pode atualizar para a vida de hoje e que não só as famílias tradicionais precisam registrar essa memória, mas também os artistas
de pequenas trupes, artistas que vêm do circo social, de escolas de circo e que também agora fazem parte dessa cultura que é tão rica e tão abrangente. Então é muito importante que a gente também comece a entender esse caminho. O narrador, ele então já é uma segunda etapa. O artista, ele viveu a experiência e aí ele vai selecionar o que vai para a memória, o que vai ser registrado. Você, por exemplo, quando você está aí divulgando as suas obras, o seu processo criativo na rede social, não vai tudo para o público, não é? Você tira alguma foto, faz algum vídeo de algum tipo de ponto de vista que você quer levar para o seu espectador. Então não é tudo que você consegue contar, é sempre a partir de um olhar. E esse olhar é esse ponto de vista do narrador. Então o artista, ele passa pela experiência e ele faz essa seleção do que ele quer passar adiante. Então já é uma segunda etapa que você vai selecionar tanto qual tipo de suporte, se você vai escrever essa narrativa para ter ela em livro, se você vai filmar, fazer um documentário, se você vai ter algum outro tipo de registro, né? Se você é do tipo que separa recorte de jornal, fotografias, como que você vai fazer esses registros? Essa é uma primeira etapa da narrativa. A outra etapa é de fato contar essa história. E depois que você escolhe a forma que você vai contar essa história, você se coloca então como um personagem. Seja ele em primeira pessoa, eu vivi isso, eu passei por isso, ou então ainda em terceira pessoa, né? Quando você traz um personagem, alguém que vai estar ali onipresente narrando essa trajetória. Então esse papel do narrador, ele é fundamental. E se a gente pensar na história da humanidade, os narradores sempre existiram, eles sempre contaram as nossas histórias para que elas chegassem até hoje, até nós, né? Hoje até nós. Então seja ela de maneira oral, como sempre foi a cultura do circo, essa passagem pela oralidade, desde a parte técnica do circo, quanto a moral e os valores que os circenses têm, até mesmo como se monta uma estrutura, como se cuida dos negócios, do marketing. Tudo isso é possível de perceber nessas memórias que eu fui recolhendo dos livros autobiográficos dos circenses brasileiros e que eu vou trazer um pouquinho esses exemplos para você, para que daí em diante você se inspire e crie as suas próprias memórias a partir do suporte que você achar que faz mais sentido dentro da sua linguagem, da sua trajetória. Então, eu quero trazer aqui para você um primeiro exemplo. Então, só para ter uma ideia, esse daqui foi o material que eu utilizei nas pesquisas. São autobiografias e memórias por escrita de circenses tradicionais brasileiros, nesse período que eu disse, né, de 1970 a 2010. Claro que não abrange todo o conteúdo, mas é um conteúdo que não foi muito divulgado, que ainda carece de uma divulgação tanto dentro da universidade, que já é um ambiente que as artes de maneira geral e principalmente o circo tem dificuldade de adentrar, como também divulgar de maneira ampla. Então essa videoaula também se trata disso, da gente poder ter mais contato com esses circenses e ter mais contato com a nossa própria história dentro da trajetória do circo e entender como que isso influencia o nosso trabalho hoje em dia e como que a gente pode ter esse papel de protagonismo. As 3 primeiras obras que eu selecionei aqui para mostrar para vocês são 2 livros autobiográficos do Valdemar Seissel, que é o Palhaço Arrelia. Então, a Arrelia é uma autobiografia, e a Arrelia e o Circo. E também do Tito Neto, a obra Minha Vida no Circo. Por que eu trouxe eu fiz essa seleção desses 3 dentre todos os outros? Porque o que tem em comum nessas obras é que elas são escritas em formato de contos. Isso quer dizer que são pequenas histórias que você pode aleatoriamente abrir
e essas histórias vão ter um começo, meio e fim em si mesmas. Não é um livro, um tipo de livro que você precisa acompanhar do começo ao fim de maneira sequencial. Então, dentro dessas autobiografias, é interessante perceber como os circenses eles exploram essa linguagem para trazer essas histórias selecionadas para o público. Eu vou trazer alguns trechos aqui para vocês poderem se inspirar. Aqui dentro do Arrelia e o Circo, do Valdemar Seissel, a gente entende um pouco essa perspectiva de seletividade do autor. Ele fala aqui: falei muito sobre o ano de 1960. Deveria, portanto, prosseguir narrando fatos acontecidos nessa mesma época, ou em 1961 ou ainda em 62. Contudo, a cronologia, sempre respeitada por biógrafos e autobiógrafos, neste livro é tratada do mesmo modo como tratamos uma tia velha, isto é, com muito amor e pouco respeito. Então isso quer dizer que ele não vai trazer essa perspectiva sequencial certinho, mas ele vai trazer as memórias que fazem mais sentido dentro da vida dele. Já o Tito Neto, dentro da obra dele, eu gostaria de salientar aqui um pouco de como ele traz como vai ser a leitura, né? Dentro da introdução dele, que já traz muito dos valores do próprio autor. Então isso é legal você ver nas entrelinhas como já é possível identificar as características daquele autor, como quando a gente escreve, a gente se coloca muito, a gente se revela muito, né, para os nossos leitores, espectadores. E aqui ele diz: trata-se de um livro com vocabulário simples porque sou realista e procuro ser o mais autêntico possível. Acho que a gente deve escrever de maneira como fala, procurando naturalmente evitar as cacografias, não enfeitando com termos difíceis apenas para dar uma de erudito. Quero contar apenas as peripécias que passei neste meio século da minha existência, procurando fazer com que todos entendam perfeitamente tudo o que escrevi. Essa é a minha maneira de escrever e não vou mudar nunca. Bom, então, esses livros, eles já dizem bastante sobre, esses trechos já dizem bastante sobre essa seletividade dos autores e como que eles querem trazer as narrativas para o leitor. Então, você pode, de repente, se identificar com esse formato de pequenas histórias e trazer aí essas narrativas que podem estar nos seus diários, na sua forma de ver o mundo. Outro formato, que particularmente é o meu preferido, é um formato romântico, né, de romances. Eu quero também salientar que essas divisões, elas não são propostas pelos autores. Isso foi uma leitura minha a partir dessas análises dessas obras, que eu fui um pouco dividindo essas obras para entender numa perspectiva mais didática e também para poder passar para vocês de forma mais livre. Aqui a gente tem o livro O Circo, do Antolín Garcia, da família Garcia, do Circo Garcia. E aqui o livro Gran Circo, do Sandro Markovic. As capas dos livros e tudo mais também já vão dando pistas das escolhas dos autores para trazer essas obras. E por que elas são as minhas preferidas? Porque elas colocam aí o autor em terceira pessoa e trazem uma narrativa onde você não sabe o limiar entre realidade e ficção. O que de fato eles trazem da realidade do circo deles vivida e o que eles dão essa fantasiada para deixar o livro mais envolvente e mais atrativo. Então, aqui, por exemplo, no Gran Circo tem muito o dia a dia e os bastidores do circo brasileiro. Então aqui ele, por exemplo, narra um pouco sobre o fazer à praça, que é muito do cotidiano circense, dessa parte de pré-produção do circo. E ele fala aqui: foi assim,
depois de incomuns preparativos, que pôde viajar para Campo Grande com o intento de fazer a praça, isto é, de tomar aquelas primeiras providências que precedem a chegada do circo, tais como escolher e contratar terreno adequado, requerer alvarás e iniciar a publicidade. Isso é muito legal porque quem está lendo vai tendo uma perspectiva que não está no espetáculo, não está na cena. Você falar um pouco sobre fazer a praça, você não está dentro da normalidade de quem está vendo o espetáculo. A gente não imagina isso, né? Quem trabalha com circo precisa se antecipar, escolher terreno, requerer alvará, para poder então iniciar a publicidade, todos esses aspectos. Outra questão que eu quero mostrar, do outro livro, o Circo, é que a gente tem nesse romance, é importante salientar que o Antolín Garcia, ele não narra a turnê do circo no Brasil. Ele vai trazer a turnê de 12 anos do Circo Garcia pela África, pela América Central e pela Ásia. E a perspectiva dele é muitas vezes social e política, porque ele vai fazer uma análise dos arredores. O que é muito comum dentro da comunidade circense, que é o que eu vou colocar no meu espetáculo que dialoga diretamente com o que as pessoas vivem ali, em termos públicos, né? De opinião pública, o que cai mais nas graças do público, como que a gente pode cativar o público através dessa comunicação direta. Então, o Antolín Garcia tem uma riqueza nesse sentido de trazer esse panorama geral dos lugares. E aqui eu vou trazer um pouquinho essa noção de comunidade que ele traz aqui no prefácio. Então, ele diz assim, né? Os snobs, para justificarem suas presenças no circo, né? Desculpam-se com a velha frase, vim para trazer as crianças. Assim, ficamos sem saber se são os adultos que trazem as crianças ao circo ou se são as crianças que trazem os adultos. A verdade, porém, é que no decorrer do espetáculo podemos observar que quem mais desfruta dos lances audaciosos dos artistas e mesmo as cambalhotas dos palhaços são mesmo os próprios adultos. Então, é muito legal como o narrador, que por vez é também o vivente dessa cultura circense, ele vai ter esse olhar sensível sobre o público e entendendo com consciência aonde que o espetáculo afeta as pessoas. E aí ele vai trazendo essa perspectiva de maneira filosófica, de maneira social ao longo do romance. Então são livros que você não pega aleatoriamente para ler os contos, você segue do início ao fim, porque eles vão tendo encadeamento de conflito, encadeamento de clímax, desenvolvimento, que são essas perspectivas mais ligadas mesmo ao desenvolvimento de um romance, que você precisa acompanhar, detalhe por detalhe. Então, aqui a gente tem essa perspectiva bacana. E aí, eu quero trazer mais um estilo dentro deles, que é a narrativa histórica, que foi uma forma que eu preferi selecionar essas obras. Então a gente tem aqui do Alberto Orfei, O Circo Viverá, que já no nome é um grito de guerra, por assim dizer, né? Uma maneira que ele tem já de colocar uma ordem, um olhar dele sobre o circo nunca vai morrer. O circo ele está sempre se reinventando, ele é uma arte sobrevivente e é uma arte muito conectada com o tempo presente. Então o circo sempre viverá, independente dessas outras formas de entretenimento, de cultura e de arte que vão surgindo ao longo dos anos e competindo com o circo. Então já no título da obra a gente tem esse chamado, né? E aí o Alberto Orfei, ele vai narrar, já aqui morando no Brasil, ele vai narrar
o circo lá na Itália, como que era a vida do circo lá. Então a gente também a gente consegue acompanhar na obra muito desse olhar estrangeiro sobre o circo, as dificuldades que muitas vezes os circenses brasileiros não passam aqui, mas que a gente consegue ter uma outra dimensão de outras realidades de circo. Mas ele já vai pensar sobre isso e trazer morando aqui no Brasil, no final da vida dele. Então, ele vai falar um pouco nessa introdução sobre contar, por que ele escolhe contar a própria história. E ele traz muito esses detalhes técnicos ao longo da obra, que por exemplo, nomes de aparelhos, nomes de acrobacias, que são detalhes técnicos que também são necessários para a gente construir a história do circo de maneira geral. Porque muitos nomes são próprios dessa cultura circense que quem está de fora não tem o acesso. Então, para a gente que de repente pode parecer óbvio, para quem está lendo não é. Então é muito legal porque ele tem esse cuidado, essa didática dentro da obra. E aqui ele fala um pouco sobre contar, porque ele decide contar, né? Ele fala, né? Uma pessoa fala para ele o seguinte: a gente como nós, a qualquer um que queira conhecer como é a vida num circo, a realidade que se passa lá dentro, o ponto de vista de um de vocês. Quem não sonhou um dia em fugir num circo? Quantos ficaram fascinados vendo surgir, onde antes não havia nada, a lona do circo, que rapidamente, como por magia, tomava forma? Aqueles que voltaram a ser crianças sentindo o cheiro da serragem do picadeiro. Não percebeu com que grande curiosidade ficamos todos ouvindo por horas seus contos de circo? Antes do Alberto Orfei ele ser um narrador escrito, ele já era um grande contador de histórias, e as pessoas falavam: mas então por que você não escreve isso, não registra essas tuas memórias, já que elas são tão interessantes, né? E que não seria legal elas se perderem. O seu é um mundo que exerce um grande fascínio sobre nós, por isso você tem que escrever um livro. E a resposta, aí ele diz, né? A resposta dela me fez pensar e depois de ter matutado bastante, me decidi e aqui está ele, o livro do Alberto Orfei. Ainda dentro dessas narrativas históricas, eu trago também o livro O Respeitável Público, Os Bastidores do Fascinante Mundo do Circo, do Rui Bartolo. E também ele vai trazer essas narrativas que também são cadenciadas, né? Não tem divisão, e que ele vai explicar um pouco desde o marketing do circo. Eu gosto muito dessa perspectiva de pensar o que eu posso trazer, que animais, que atrações eu posso trazer para deixar o circo mais em evidência, com quem que eu posso negociar, que são bastidores que a gente tem pouquíssimo acesso. E por último, e não menos importante, dentro desses exemplos, eu quero trazer uma obra que é riquíssima, que já é um registro documental, porque além da escrita, a gente também tem o suporte de fotos, de recortes de jornais, mapas que vão mostrando a itinerância do circo, e tudo isso vai enriquecendo para trazer mais veracidade para a obra, né? São como provas de que de fato essa história do circo nerino aconteceu. Essa obra ela foi escrita e organizada pelo Roger Avanzi e pela Verônica Tamaoki, do Circo Nerino. E eu recomendo muitíssimo essa obra porque ela tem pequenos contos, mas que você vai acompanhando junto com as fotografias e junto com esses outros suportes memorialísticos que vão enriquecendo a sua memória que está ali lendo e que está, né, a sua imaginação que está ali acompanhando. E você também pode ir tendo essas comprovações que são super, super ricas de acompanhar. Então,
Essa é uma grande obra que eu recomendo bastante e que me fez chegar até o Centro de Memória do Circo, que foi um espaço no programa Sou de Circo, onde eu pude também aprender bastante e trabalhar com memória do circo brasileiro, junto justamente da autora do livro, de uma das autoras do livro, que é a Verônica Tamaoki, que é a coordenadora geral do Centro de Memória do Circo em São Paulo, e pude lidar com esse acervo que é riquíssimo e que faz com que a gente tenha esse desejo por pesquisar mais e entender mais a memória do circo brasileiro. Agora eu quero trazer uma perspectiva muito particular, um método que eu uso, que é o diário de bordo. Esse caderninho vermelho não é um simples caderno vermelho. Eu, enquanto artista, eu fui registrando as minhas próprias memórias num diário de bordo. Então, desde os ensaios do meu espetáculo Mergulho, que é um espetáculo de palhaçaria de rua, desde os ensaios até as apresentações. Então aqui tem registros de como eu me senti, de coisas que eu fui pescando do público, número de pessoas na plateia, quanto que eu recebi no chapéu. E esses detalhes são muito ricos e que eu recomendo muitíssimo que vocês tenham um diário de bordo para ir acompanhando a própria trajetória e entendendo as mudanças, entendendo a evolução do seu próprio trabalho. Bom, todos esses suportes que são possíveis de você fazer a sua própria narrativa também podem ir aí para uma área documental. Eu fiz o documentário do Festival Circo de Rua de Rio das Ostras, que é um festival que eu produzo desde 2015. Teve uma edição especial que a gente filmou e pôde aí falar desses números, desse impacto no público, entrevistar as pessoas que participaram do festival. Também é uma excelente forma de documentar e de ter a memória do seu circo, do seu trabalho registrado. Eu convido você a ser protagonista da sua própria história, a registrar a sua memória como uma forma de reivindicação da autoria da história do circo brasileiro, para que você traga as diversas perspectivas. Não importa se você trabalha em circo de rua, em circo de lona, em circo social, é importante que essa memória ela venha à tona e que você também divulgue o seu próprio trabalho através dela. Só a gente se colocando, trazendo o nosso ponto de vista, é que a gente garante que a nossa história seja perpetrada. Essa videoaula foi possível graças ao edital PROAC Expresso Direto, número 39 de 2021, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Se você gostou desse material, se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, comenta aqui embaixo alguma questão que você queira saber. Eu vou deixar todo o material disponibilizado aqui na descrição e vocês vão saber todas as referências bibliográficas. Muito obrigada e viva o circo!